então a nossa quarta e penúltima aula da matéria Batalha da Carne versus Batalha do Espírito. Vamos orar? Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra, viva, eficaz, a nossa regra de fé e prática. Te agradecemos, ó Pai, por ela ter chegado até nós e que possamos cada dia colocá-la em prática nas nossas vidas. Que o teu Espírito, Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê convencimento, ó Pai, e venha trabalhar em nós para que possamos cada dia, Senhor, corresponder com a expectativa que o Senhor tem com a igreja da reta final dos últimos dias. Guarda-nos, fala conosco, tira, Senhor, toda distração, dispersão e repreende todo roubo da semente, ministra essa verdade aos nossos corações, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Como ministros e professores, pastores, evangelistas, missionários, preletores ou apenas interessados na palavra, quando você pega uma carta e você quer entender a carta, você tem que estudar a carta. A primeira leitura é uma leitura completa. A segunda leitura é uma análise. A terceira leitura, aí você começa a explorar o que o texto tem. Nunca se arrisque a pregar um versículo de uma carta se você não lê o contexto todo. Nunca se arrisque a pregar o versículo de uma carta. Aliás, hoje em dia, até de um livro cristão. Por exemplo, um dos livros que eu estava lendo sobre essa matéria, ele está denunciando os erros da igreja pós-moderna, né? Dessas heresias que estão sendo infiltradas na igreja. Só que ele começou assim: vou listar agora as heresias atuais que identifico na igreja. E são mais ou menos, gente, 35 páginas que ele vai falar sobre os erros. Só que quem não leu aquela começo e pegar só ali no meio, vai achar que ele que está ensinando esses erros. Quem não pegou o capítulo completo, quem leu os livros só pelas metades, pelos meios, vai julgar o autor como se ele estivesse propagando isso. Não, ele está listando os erros. E a Bíblia não é diferente, a gente tem que pegar o contexto para entender. Sempre tenha em mente, nenhum livro da Bíblia foi escrito com capítulos e versículos. Capítulos e versículos começou a ser introduzido em 1200 e pouco e 1400 e pouco, né? O capítulo e depois o versículo. Então a divisão de capítulos e versículos foi recente, foi praticamente agora na nossa era e foi humano. A divisão de capítulos e versículos não é divinamente inspirada. Então a gente tem que entender que muitas vezes a interpretação daquele trecho está 2 versículos acima ou 2 versículos após daquele contexto do que está relacionado. E nós chegamos então à matéria Gálatas 5:16, obras da carne e fruto do Espírito. Mas tendo em vista essa situação, vamos pegar desde o versículo 1 do capítulo 5. Exortação a se conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornareis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Um português mais claro, assim, ontem à noite uma das pessoas me perguntou o que é a circuncisão. É uma cirurgia de fimose, tá? É mais objetivo, mais claro para a gente ficar mais fácil de entender, tá? Com qual sentido? Isso foi o que Deus estabeleceu na lei, na verdade, foi com uma aliança, né? Então foi estabelecido com Abraão, antes da lei, para que não tivesse contaminação no sêmen, não tivesse contaminação na semente. Então, na verdade, era uma aliança, era
cortar aí o prepúcio do homem para que não tivesse contaminação. Então, o que estava acontecendo aqui? Paulo estava dizendo, escuta, irmãos de Gálatas, se vocês voltarem a cumprir isso para ser salvo, vocês vão ter que cumprir todas as 613 leis. Se vocês quiserem ser salvos por regras, por práticas da lei, tem que cumprir todas. Ou cumpre todas, ou então não cumpre. Mas não somos salvos pela lei. A lei só serve para mostrar que por ela somos pecadores. Então vamos lá. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar-se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vos deixar de circuncidar, se anula a graça. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós que pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não vos useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Esta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai, uma ação contínua, o gerúndio do verbo andar, uma permanência, não é uma experiência com o Espírito, mas uma ação contínua diária. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O que nós temos que pensar? Temos que ter em mente que pensamentos conduzem sentimentos, sentimentos conduzem ações, ações conduzem resultados. Se você quer mudar o resultado, muda o pensamento. Tal qual você imaginou na sua mente, assim você se torna. Se você ficar pensando, essa enfermidade vai acabar me matando, vai mesmo. Não adianta ninguém orar por você, te ungir, fazer campanha, se no teu sistema de crença está, esta enfermidade vai acabar me matando, ela vai matar. Eu conheci uma pessoa, não é cristã nem nada, e
quando eu conversei com ela já tinha tido 7 cânceres diferentes. E em locais totalmente adversos, né? E essa senhora, ela sempre dizia assim: eu não vou morrer de câncer. Pode acontecer o que for, essa doença não vai me matar. Eu já venci o câncer. E os médicos estavam estudando a vida dela, por que as químios, ela não tinha reações. Sistema de crença. Está super bem, está aí até hoje. Não é cristã nem nada, mas na verdade a gente vê o quê? O sistema de crença que cria, na verdade, um pensamento que vai gerar um comportamento. Um pensamento que vai gerar um sentimento. Há uns 2 meses atrás, eu atendi uma pessoa que achava que estava com a reinfecção do Covid. Eu falei: como que você está com a reinfecção do Covid? Quanto tempo faz que você pegou? Pastor, faz 2 meses e pouco. Eu falei: os medicamentos que você tomou ainda nem saíram do teu organismo. É que você deve ter visto alguma matéria acerca das reinfecções do Amazonas e você já introjetou essa situação na sua mente. Fez todos os exames e deu negativo. Então, na verdade, o que acontece? O mundo, o sistema do anticristo descobriu o poder da mente e antes dessa situação do mundo, a gente pode dizer que o diabo conhece o poder da mente, por isso que ele faz do maior campo de batalha a mente. Campo de batalha, a mente. Então, na verdade, muitas pessoas vêm para a igreja, mas existem demônios específicos que, quando uma verdade é liberada, deixa a pessoa surda. Parece que a pessoa não ouve. Muitas vezes a gente é questionado no final do culto: pastor, quando você vai pregar sobre tal? E eu olho para a pessoa e falo: onde você estava no culto de hoje? Eu falei isso sobre hoje. Falei sobre isso hoje. Foi, pastor, verdade? Não percebi. Então, muitas vezes o diabo tapa os ouvidos da pessoa exatamente naquilo que vai trazer libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem aquela missionária na África, ela esteve na Igreja Batista da Lagoinha, da Missão Arco-Íris. É uma missionária sensacional, é uma bênção, a Heidi Baker. Heidi Baker, ela diz que todas as vezes que ela vai pregar na África, ela repreende o espírito de surdez. Na oração, na hora da mensagem, antes de pregar, ela ora: Senhor, eu proíbo e repreendo o espírito de surdez sobre quem vai ouvir essa palavra, para que ouçam e entendam a verdade da tua palavra. E muitas pessoas são curadas de surdez durante a ministração dela. Surdez física mesmo, que na verdade era demônio, era um espírito maligno. Agora, eu não posso dizer que todo aquele que é surdo é um demônio. A gente tem que ter equilíbrio. Uma enfermidade pode ser um demônio? Pode, mas nem toda enfermidade é um demônio. Uma enfermidade pode ser maldição geracional? Pode, mas nem toda enfermidade é maldição geracional. Então a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que observar as possibilidades, as hipóteses, as situações. Mas toda batalha começa na mente. Pensamentos conduzem sentimentos, sentimentos conduzem ações, ações conduzem resultados. Essa sequência, se você quer mudar qualquer coisa, muda o pensamento. Se você quer mudar um grupo, muda o pensamento.
Eu comecei a dar aula de teologia, esse curso nosso de teologia, eu comecei a dar no ano de 1996. Em 96 eu comecei a ser professor trainee do pastor Thomas Dawson. E logo na sequência eu já comecei eu abri a escola, eu fui emancipado aos 15 anos e abri a escola de música com 15. Né? Eu comecei a dar aula com 12, mas abri a escola de música com 15. E aí, na verdade, já dentro da escola de música lá na José Macedo, a gente já colocou a turma de teologia lá, logo em 97 mesmo. E eu lembro que, antes da igreja, antes de ter o Ministério Torre Forte, o Ministério Torre Forte a gente abriu no ano 2000, veio duas senhoras beatas, assim, de carteirinha, né? E elas eram assessoras do padre de uma grande igreja católica aqui da região. E aí elas vieram e falaram assim: olha, nós somos católicas apostólicas romanas, você nos aceita como aluna? Eu falei, claro, mas olha, a gente não vai se converter à tua religião. Eu falei, não, a gente vai explicar a Bíblia, a escola não tem nada a ver com a igreja, a escola vai apenas ensinar a Bíblia. E começamos a ensinar a palavra de Deus e tomava todos os cuidados para poder saber como falar com a questão da idolatria e tudo mais. Mas numa aula eu estava falando sobre por que Jesus Cristo salva. Eu estava explicando que todo ser humano nasceu do relacionamento de homem e mulher. Todo ser humano foi o sêmen que entrou no óvulo e toda aquela história e tal. E esse sêmen vem da raiz adâmica, esse sêmen vem justamente da semente contaminada de Adão, e porque um pecou, todos pecaram, e por isso destituídos estão da glória de Deus. E comecei a falar justamente essa posição na aula. Eu só estava falando que a questão do ser humano, um pecou e todos pecaram, é porque nascemos de um relacionamento natural. O único que não nasceu de um relacionamento natural foi Jesus, que não teve sêmen adâmico, que não teve a semente homem, não teve a semente humana, e a semente dele é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. O Espírito Santo depositou no ventre de Maria, que é o primeiro inseminação artificial, ainda brinquei com isso na sala de aula. As duas estavam sentadas no fundo, uma virou para a outra e falou assim: amiga! A classe toda parou. Ela, que foi? Então Maria não pode salvar. Eu não estava falando de idolatria, eu não estava falando de Maria, eu estava falando de Jesus. Ela, como assim? Ela, Maria nasceu do relacionamento de seu pai e sua mãe. Maria nasceu do relacionamento natural. Aí ela, é mesmo? Ai, a nossa comunidade precisa saber disso. Revolucionar a comunidade. Falei, bom, isso daí depois vocês se resolvem. A comunidade foi igual a mulher samaritana. Foi, na verdade, o quê? O Espírito Santo que testificou. Eu estava simplesmente ministrando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade é verdade. Então é interessante a gente ver que se a gente quer mudar o resultado de alguém, a gente tem que transformar a mentalidade. Só que a gente só transforma a mentalidade alimentando com informações novas. Mas não precisa ser informação tendenciosa. Precisa ser a verdade da palavra só. Quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Uma das coisas que muitas vezes a gente não entende é: Deus não nos chamou para convencer ninguém. Deus nos chamou para lançar a semente. Só. Um semeador saiu a semear. Deus nos chamou para jogar a palavra. A semente é a palavra de Deus. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus, não somos nós.
Então, nosso papel é lançar semente. Quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pensamento conduz sentimento, sentimento conduz ação, ação conduz resultado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o alimento da mente, é o entendimento, é a palavra que eu tenho que ministrar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo nos apresenta uma luta, e uma luta real, enquanto estivermos no corpo desta carne, enquanto estivermos nessa terra. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Quem disser que já venceu essa luta, virou anjo. Como não tem como ser humano virar anjo, então está mentindo. Como que eu posso vencer essa luta? Aprendendo a andar em espírito. Não sabemos. Precisamos aprender. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Lembra que Tiago nos disse: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém pelo mal? Então, na verdade, o que é concupiscência? A concupiscência, ela é, na verdade, o hábito, o comportamento, ela é, na verdade, os desejos, ela é, na verdade, os sentimentos e os prazeres da alma, vontade, emoção e intelecto. Vai formar a concupiscência. Ninguém sendo tentado diga, essa tentação veio de Deus. Não. A tentação vem dos prazeres, satisfações, pensamentos da carne. Por mais forte que ela seja, eu tenho o livre-arbítrio de poder dizer não. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Já lemos aqui na matéria. Paulo está dizendo que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. A partir do capítulo 5, 19, Paulo lista as obras da carne, que nós podemos classificar em 4 ordens. Pecados de ordem moral. Pecados de ordem moral. Adultério, fornicação, impurezas e lascívias. Está aí na apostila. Pecados de ordem religiosa. Idolatria e feitiçaria. Pecados de ordem social: inimizades, porfias, emulações, discórdias, dissensões, facções e invejas. E pecados caracterizados por excessos, bebedices e glutonarias. E a advertência de Paulo acerca destas coisas vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 16 ou 17 obras da carne listadas. Sempre lembrando que, quando falamos de carne, estamos falando de obras. Obras, estamos falando de feitos. Feitos, estamos falando de ações, atitudes.
Quando falamos do Espírito, estamos falando de fruto. Fruto, Deus só nos dá a semente. A semente sou eu que tenho que plantar, regar, arar, vigiar para colher. Vamos voltar cada uma dessas obras da carne para o original. Cada uma dessas obras da carne para a palavra em grego. Uma delas aí, adultério. Adultério no grego significa moixeria. Moixeria são relações sexuais ilícitas entre o homem e mulher, solteiros ou casados, que vem do grego moixão. Moixão, cometer adultério. Solteiros ou casados ali, na verdade seria um solteiro e outro casado, né? Porque se os dois são solteiros, é fornicação, tá? Quando os dois são solteiros, é fornicação. Só é adultério quando um dos dois tem uma aliança. Só é adultério quando um dos dois já é casado, tá? Agora, se os dois são solteiros, então é fornicação. Então vamos lá para Mateus capítulo 5, Evangelho segundo Mateus capítulo 5, verso 32. O próprio Jesus disse assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Na verdade, Jesus estava falando aí com os seus discípulos acerca do paralelo da lei e dos profetas. E aí, na verdade, ele começa dizendo lá no versículo 27. Ouvistes o que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A lei, ela dizia que a pessoa deveria ser apedrejada se ela cometeu o ato do adultério, quando ela é apresentada por 2 ou 3 testemunhas. Agora, ela deveria ser apedrejada junto com quem ela adulterou. Aquela situação que traz a mulher adúltera para Jesus, Jesus logo viu que era uma armação. Mestre, a lei diz que tem que apedrejar, e tu que dizes? E colocam só a mulher na frente dele. Essa mulher aqui foi pega no ato do adultério. Tá, cadê o homem com quem ela adulterou? Foi pega no ato do adultério sozinha? Não. Cadê o homem? Era um daqueles que estava ali falando: apedreja! Eles queriam, na verdade, recriminá-lo. Eles queriam, na verdade, achar alguma falha nele. Nenhum dos evangelhos diz o que ele escreveu na areia. Eu tenho para mim que quando ele se prostra e começa a escrever na areia, ele começa a escrever o pecado de cada um que está ali. Adúltero, mentiroso, sonegador de impostos. E aí ele olha para tudo aquilo e fala: quem tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aí cada um começa a soltar as pedras. A mulher com certeza já estava esperando a pedrada. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ficou ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Por que ele coloca também? Porque aqueles que jogaram as pedras e foram embora são pecadores. Qual era a sentença que ele deu? Aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. O único ali que está sem nenhum pecado é ele. Ou seja, os que estão pecadores, os que estão em pecado, jogaram a pedra e foram embora. Eu também, eu que estou sem pecado, também não te condeno.
Jesus não levou em conta o adultério dela. Jesus ressignificou a vida dela. Tem muita gente que para aí, mas ele diz, vírgula, vá em paz e não peques mais. Ele realinhou, ele arrumou, consertou, instruiu. Se conserta, não peques mais. Então o encontro com Jesus tem que causar mudança. Só que a lei dizia, aquele que for pego no ato do adultério, aquele que for pego, então tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Nós vimos eles adulterando. Nós entrando lá na tenda e esses 2 estavam em adultério. Jesus está dizendo, a lei diz se for pego no ato do adultério. Eu, porém, vos digo, se você pensar, você já pegou. Qual que é mais rígido, a lei ou a graça? A graça. A lei era a atitude, a graça é o pensamento. Então, na verdade, ele faz esse comparativo do adultério. Mas na graça, Deus julga pela motivação e pelo pensamento. Então, deixa o adultério de lado e pensa nas outras coisas. Quando você diz, para mim essa pessoa morreu. Ai, apóstolo, você também. Ai, cabecinha. Ai, apóstolo. Rever os nossos conceitos. Continua, apóstolo. Fala, Deus. Você matou a pessoa. Mata sem Jesus. Então, na verdade, Continua. Desenrola o ovo. então, na verdade, nós temos que colocar nas mãos de Deus e deixar. A palavra nos lima. A palavra trabalha em nós. A palavra nos lê. Então, as obras da carne não são só ações, mas são pensamentos. Relações sexuais ilícitas entre homem e mulher, solteiros ou casados. Então veja lá, Mateus capítulo 5, verso 27. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também te digo que qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque
que a cidade do grande rei. Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus capítulo 15. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está dizendo que aquele que roubou um clipe e aquele que roubou R$1 milhão, qual a diferença? A oportunidade. Agora, normalmente aquele que julga o político que roubou milhões, queria estar no lugar dele. Então, na verdade, a gente olha pela aparência. Deus olha pela motivação de coração. Estava suavezinha a matéria? Estava boazinha a matéria? Falei que ela começava hoje. Voltando para Gálatas. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são estas. São manifestas, as quais são prostituição. Prostituição no original é porneia. E porneia é a raiz da palavra pornografia. Porneia é a mesma raiz da palavra adultério. Porneia significa tudo que é tipo de relação ilícita. O único sexo abençoado por Deus é como cônjuge, depois de casado. Só. Ai, mas eu não fiz, eu não pratiquei, eu só assisti. Pecou. Porque sexo assistido, para Deus, é prostituição. Qualquer tipo de relação assistida é prostituição. É o mesmo que adultério. É o mesmo que pornografia. É o mesmo que prostituição. Prostituição, impureza. Impureza no original é acatarsia. O que é catarse? De cada vez. O que é o oposto à pureza? Oi? O que é o oposto à pureza? O que é oposto à pureza? A catarsia é, na verdade, tudo que é oposto à pureza, incluindo tudo que é tipo de relação promíscua, tudo que é promiscuidade, bestialidade, pedofilia, incesto. Está crescendo um grupo em Brasília que está lutando para a legalização da relação de mães com os filhos. É um grupo que está crescendo absurdamente. E o pior
elas querem a legalização de sexo, mães com recém-nascidas. Poxa, que sericoção. Então você observa que o diabo não tem limites. A grande verdade é que quando entra na porneia, ela ativa uma concupiscência da carne que se torna insaciável. Um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, e de repente com o parceiro não se sacia mais, então vai com 3, vai com 4, vai com um grupo, e vira uma orgia, e vira uma situação absurda. E aí cada vez pior mais, por quê? Porque vai se alimentando cada vez mais de porneia, cada vez mais vai vendo o que as pessoas estão fazendo e descobrindo, o que as pessoas estão inventando e querem experimentar o que acabaram de inventar, e aí entra na autotortura, no sadomasoquismo e uma série de situações de perversões absurdas. Se nós não pararmos, a carne não para. A carne não se sacia. A carne, ela é compulsiva. Eu atendi um jovem rapaz, ele estava com a prática da bestialidade, ele estava com a prática de sexo com cachorro. Gente, é absurdo. Absurdo. Chegou um ponto que eu falei para ele: para, não me conta mais. Dá nojo. Dá nojo, é um negócio incrível de você ver a que tamanho, a que ponto chega a perversão, a que ponto chega as bestialidades, né? Então você vê justamente a carne se tornando insaciável, impurezas, acatarsia, perversão sexual, bestialidades, pederastias e também aí a questão de incestos que a gente pode estar incluindo aí. Lascívia. Lascívia, a palavra no original é aseugeia. Aseugeia no grego é dissolução, ou seja, é incitar, é promover ou participar daquilo que tende a produzir emoções impuras. Sentimentos que não possam ser correspondidos. Qualquer coisa que possa fomentar o sexo ou o desejo pecaminoso que não possa ser saciado. É por isso que muitos prazeres mundanos devem ser evitados pelos cristãos, e a palavra de Deus nos diz: fugir de toda aparência. Se você viu que aquele ambiente vai te levar à queda, evita o ambiente. Se você viu que aquele filme, que aquela atividade vai te levar a ser tentado, evita o filme, evita a atividade. Fugir da aparência. Fecha a porta no convite. Fecha a porta antes da lascívia. Não tenta o tentador. Não, eu vou conseguir. Não, é só mais um pouquinho. Não, é só forte. A carne é fraca, mas parece que ela sempre vence. Então cuidado, cuidado. Lascívia é qualquer coisa que possa fomentar o sexo ou desejos pecaminosos. É por isso que muitos prazeres mundanos têm que ser evitados para que a lascívia não seja cometida. É o ato que venha instigar o desejo sexual. Idolatria. Eidololatreia é a palavra no original. E a idolatreia é a adoração de imagens. Adoração de imagens. Mas o diabo é criativo. E o diabo, vendo que já estava muito taxado, deixa eu ver como falar isso para você me entender claramente.
vendo que já estava muito taxado imagem de escultura, ele procurou outras formas de idolatria. A maior forma de idolatria hoje, a maior maneira de idolatria hoje, se chama futebol. Você viu que torcer por um time está dividindo famílias, amigos e levando pessoas a assassinato. Teve um Meu amigo matou a esposa. Esposa. Agora vamos ver friamente. De alguns anos para cá, você viu que cada time teve que eleger um padroeiro? Então tem o time X que colocou São Jorge como padroeiro. Só que por trás de São Jorge tem uma entidade da macumbaria. Atrás de cada ídolo tem uma entidade maligna. E hoje o futebol não é mais uma brincadeira de bola. Tanto é que o resultado é vendido. A Copa não é mais uma disputa para ver qual nação joga melhor. Não é dinheiro. A Copa, de 12 anos para cá, de 3 Copas para cá, ela se tornou plataforma do anticristo. Pega toda a abertura da Copa e veja a tendência do que eles estão fazendo. Você já viu a reportagem e o comercial da Copa de 2022 de Catar? Põe lá no YouTube. Não tem nada a ver de jogo. Eles mostram um bode que está se levantando com um chifre, e eles mostram uma besta que vai se levantar do mar e uma besta que vai se levantar da terra. E o logotipo da Copa de Catar é 666. Tá lá. Pela idolatria, o diabo criou a plataforma para poder anunciar a agenda do anticristo. Então, enquanto as pessoas estão... as pessoas não, vamos melhorar o discurso aqui. Enquanto os pastores e igrejas estão engessados que idolatria é imagem de escultura, o diabo criou outras formas de idolatria, outras maneiras de levar o povo à idolatria. Você viu que agora todos os resultados de todas as finais passou para o dia do Senhor? Volta 4 Copas atrás. Os resultados eram na quinta, eram na sexta. Hoje é só nos domingos. Então, na verdade, a gente começa a observar e analisar algumas coisas com a sutileza do diabo. Mas no Nordeste eles querem que você feche a igreja no dia da Copa. Não é para ter culto. Se você for isso... Ainda está sendo mais ético. Quer saber aqui? Suspende o culto e transmite a Copa dentro do templo.
Agora, tem igreja que faz isso? Tem. Meu Sei. pai, não acredito. Que isso? Sério, pastor? Não posso falar disso. Viu? E a gente tem que sustentar. Você vai lá com meia dúzia de gente, aí você tem que estar ali, porque se você abrir mão, eles ganham. Nossa, eu tô chocada. Agora saber, viu? Agora que eu não. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 e 15. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, e os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. O título que está na Bíblia, Plenitude, é a idolatria e o culto de demônios. Idolatria inclui qualquer coisa sobre a qual as afeições estão apaixonadamente colocadas. Admiração extravagante de coração. Tem muito crente idólatra dentro da igreja. Tem muito pastor idólatra do título, da posição. Tem muita gente idólatra da casa, do carro. Tem muita gente idólatra dos filhos. Nasceu o príncipe. E agora a família vai viver em função do príncipe. Não vai nem pra igreja. Isso é um erro. É um erro. Gente, a criança que está chegando é a criança que tem que entrar no ritmo da família. E não a família entrar no ritmo da criança. A gente entende os cuidados que o recém-nascido tem que ter. A gente entende que até as primeiras vacinações, hoje ele tem que estar tomando resguardo, cuidado e tudo mais. Só que a criança que não se acostuma com o ambiente de culto na primeira infância, dificilmente ela vai acostumar com a igreja quando ela crescer. No Nordeste tem muito idolatria aos filhos, muito mesmo. Aqui também. Gente, lá do sítio é ter filho, tem tudo pra ver. Nasceu, depois quando a criança tem 2 anos, vem na igreja. Só que tem um detalhe. Filho manda em tudo. Tem um detalhe. E um detalhe muito sério. Vou até escrever para não desenhar. Aquilo que ocupa o lugar de Deus, ele tira. Ele não divide agora. 22 anos atrás, isso, 1998, 23, né? Vai fazer 23. Um casal muito querido meu, a gente estava numa campanha orando, eles não podiam ter filhos, né? Eles tinham uma dificuldade, os médicos disseram, olha, querem ter filho, adota. Inseminação artificial, as últimas técnicas do mundo não vão ser suficientes para vocês terem filhos. Ela tinha uma trompa invertida, tinha endometriose, tinha uma série de coisas agravantes que na verdade estava bem complicado. E clamamos e ungimos e fizemos aí uma série de atos proféticos e tudo mais, e ela engravidou.
E a gravidez já virou uma idolatria. A gravidez não podia sair porque está chovendo. Não podia sair porque está muito calor. Não podia sair. Não foi gravidez de risco, não. Tá? É uma gravidez normal, os médicos se surpreenderam, tudo e tal. No nascimento, acho que nem um rei teve tanto paparico que nem aquela criança. Linda criança. Mas quando fez 3 vezes, eu estava fazendo velório. E graças a Deus, não fui eu que dei essa palavra profética. Mas Deus levantou um profeta que falou exatamente isso ao casal. Porque colocastes a bênção que eu te dei em meu local, retiro o que eu te dei. Aquilo que se coloca no lugar de Deus, Deus tira. Se afastaram da igreja, se desviaram 6 meses, depois de 6 meses voltaram, quebrantados, moídos, chorando, etc. e tal. No ano 2000 estavam grávidas de novo. Aí tiveram gêmeos. Só que aí não foi mais aquele rei que nasceu. Quebrou, né? Quebrou. Glória a Deus. Ela colocou Deus. Hoje, uma vez, ela virou e foi plebeia. Acabou todo o reinado. Acabou tudo espeitado. Acabou o reinado. Então, na verdade, gente, não é só o bebê. É, claro. Quando o cônjuge se torna o ídolo, Deus tira. Quando o emprego se torna o ídolo, Deus tira. Ontem ainda eu estava conversando com uma pessoa que está fazendo um teste que o salário inicial é R$27.000. Nossa, que chato. Nossa, glória. Fosse mais, Vamos orar pela pessoa. E aí eu falei, olha, Deus pode abrir essa porta para você, desde que você não deixe que esse salário suba a sua cabeça. Porque em tempos de pandemia, Deus abriu uma porta como essa, inicial, fora a comissão. Meu Deus. E Deus pode fazer, mas depende do seu coração e do que você vai fazer com a bênção que Ele está te dando. É verdade. Eu não posso julgar e dizer o que vai acontecer se Deus abrir essa porta. Mas você sabe. Então são situações que nós olhamos e muitas vezes não entendemos. O que pode tornar uma idolatria? Como julgar o que virou idolatria e o que não virou idolatria? É só você analisar quanto tempo você gasta com isso e quanto tempo você gasta com o Senhor. A pessoa não tem problema nenhum em ficar 4, 5 horas assistindo o jogo, a prorrogação e o comentário do jogo, mas ela tem problema em ficar 40 minutos ouvindo uma mensagem. E 30 minutos de louvor. Então é só pesar. Nós podemos dizer que a gente está vivendo um tempo de idolatria a imagens? Sim. Porque quando a gente lê lá em Ezequiel, a gente vê as mulheres que eram profetas na casa do Senhor, depois elas veem as imagens dos soldados assírios e se apaixonam pela imagem deles. Vou chegar aí. Digo mais. Amém.
pessoas dentro da igreja que idolatram personalidades cristãs. Com certeza. Meu pai, é verdade. Terrível isso, muito louca, né? Há uma diferença de você admirar quem tem um conteúdo Sim. e de você cultuar só se fulano de tal pregar. Exatamente. Duas coisas bem distintas. Sim. Como também há uma diferença de você ouvir diversas mensagens e ouvir só fulano de tal. Nós temos que tomar muito cuidado com o sectarismo. O que é sectarismo? Sectarismo é um pensamento de uma linha só e achar que só ele está certo. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje, dentro do meio cristão, excelentes personalidades que estão se perdendo no orgulho e na soberba, achando que só eles são donos da verdade. E com isso, eles passam a ofender outros ministros e não precisam disso. Tem um conteúdo profundo, um conhecimento vasto da palavra de Deus, que não precisa falar mal de ninguém, não precisa falar mal de outros pastores, outros líderes. O que o reino de Deus vai ganhar com isso? Então, na verdade, qual a motivação? Para que essa guerra entre pastores e ministros? E outros que se levantam achando que são donos da verdade e não se permitem ninguém pensar diferente deles. Uma das nossas primeiras matérias, que todos vocês recordam, Pedras Fundamentais 1, arrependimento de obras mortas. Tudo que estão fazendo não passa de madeira, feno e palha. Porque estão fazendo com a motivação errada. Então, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado, que eu posso ser um dizimista fiel, mas dar o meu dízimo como obra morta. Eu posso ser um preletor com bom gabarito e um bom conhecimento, mas a mensagem não passar de obra morta. Eu posso fazer missões, mas a viagem não passar de obra morta. Então, na verdade, quando as mulheres ali em Ezequiel abriu a parede e viram, idolatraram, elegeram as imagens, o que viam. Isso está acontecendo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o pior, dentro desses movimentos jovens, estão elegendo bandas de louvor. Que no auge das suas carreiras, estão falando que sobem ao púlpito drogados, e a multidão aplaude e ainda dá glória a Deus. Músicos contratados, né? Em nome da graça. A graça tudo cobre, a graça não tem problema. Na graça você está livre, na graça você pode fazer o que quiser. E está livre para ir para o inferno também. Então, hoje a nossa batalha ela é ferrenha diante dessa realidade que a igreja está vivendo. Não era diferente da época de Paulo, né? A gente fala, não, hoje está pior, não está. Naquela época, Paulo estava estabelecendo um princípio. Hoje o princípio existe e o erro está do mesmo jeito. Então aí a gente tem aí a batalha confrontativa dos dois jeitos, dos dois lados. Efésios capítulo 5, versos 5 e 6. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador,
ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Veja que ele está colocando que o fornicador, o impuro ou o avarento é idólatra. Nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desgovernado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, o amor desgovernado ao dinheiro, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você sabia que tem pastor orando para Jesus não voltar, para ele desfrutar um pouco do dinheiro que ele tem? Para ele dizer, Ai, meu Deus do céu. Isso é somente criativa, né? A sua mente. Pior que não. Ah, Pior que não. Antes fosse. Bom, agora a gente vê muita coisa. Não, nessa pandemia, você viu aquela igreja dos Estados Unidos? Que ou foi Deus mesmo que moveu o coração e... pensar o que fala, né? Porque está gravando, né? Mas... ou então pensaram que Jesus estava voltando na pandemia, né? Abriram o caixa da igreja e com o caixa da igreja quitaram as dívidas de todos os membros. Tem um monte de gente que queria Ouviram ser o Pedro lá. lá? Ouviram o Pedro? Acho que a gente vai para... Imagina quanto eles tinham no caixa. Mas isso também é só para deixar claro que existem muitos pastores que realmente é um chamado, é um ministério, é uma unção de Deus, mas também tem aqueles que eles buscam o status. Eu já ouvi falar de, e não sei se é verdade, né, mas quando eu me converti eu ouvi falar de igreja que tem preço. Se a pessoa quiser ser um pastor, ela Muitas. Ele cantou ontem sobre isso. Muitas. É triste, mas a gente não precisa ir para fora da igreja para analisar essas obras da carne. Esse aí é o desvio do que a igreja está tendo, que a igreja teve no início, né? Começou a vender os títulos. Exatamente. Foi a mesma forma como a igreja católica se desviou, colocando indulgências, vendendo os ofícios, cobrando coisas exorbitantes. Eu tive lá no Vaticano. Gente, a coluna central de ouro maciço, só a venda daquela coluna resolve a fome da África.